Olá pessoal, vamos para mais um momento com ciências, página 130. Dilatação dos corpos. Quando a temperatura aumenta, é causada uma agitação maior das moléculas e, consequentemente, aumenta a distância entre elas, pois quanto mais as moléculas vibram, mais os espaços elas vão ocupar. Pode ocorrer dilatação das matérias nos estados sólido, líquido e gasoso. Vocês estão vendo aqui esse processo da água fervendo, em que aumenta a temperatura, ocorre bolhas e as moléculas também. Caso a temperatura diminua, ocorrerá a operação inversa. Os corpos irão se contrair. Os líquidos não possuem forma. Eles serão moldados de acordo com o recipiente. Então, como o líquido não tem forma, ele é moldado, como está dizendo, de acordo com o recipiente. Então, quantos tipos de garrafas nós temos aqui? E ele foi se moldando de acordo com o recipiente que ele foi sendo colocado. A dilatação dos líquidos deve ser considerada com relação ao seu volume. Quando aquecemos um determinado líquido, o recipiente também dilata. É uma forma geral, os líquidos dilatam mais que os sólidos, pois se o recipiente estiver cheio até a borda, e for aquecido, ele certamente irá transbordar. Veja, em que ele está aqui, ele vai aquecer demais, dilatação aparente. O que é que vai acontecer? Ele vai transbordar, vai começar em estado de ebulição e ele vai cair. Os sólidos apresentam dilatação linear, ocorre em apenas uma das suas dimensões, ou seja, comprimento. A dilatação depende ainda do tipo de material que é feito e da variação de temperatura. Na dilatação superficial dos sólidos, duas dimensões sofrem alterações quando aquecidas, o comprimento e a largura. Na dilatação volumétrica, todas as dimensões dos sólidos são alteradas, comprimido, largura e altura. Dilatação superficial. Você percebe aqui, ó. Dilatação volumétrica, aqui, ó. Ela passou aqui, tem um peso aqui, ela não consegue mais, certo? Então, vamos para a atividade. Faça a seguinte experiência. Pega um pedaço de metal e tire suas medidas. Depois, exponha ao sol por alguns minutos. Agora, pegue um metal exposto ao sol e tire suas medidas e compare com a medida anteriormente tirada e responda: o que você observou na compressão sobre a dilatação dos corpos? Então, aqui você vai colocar, essa é uma resposta bem pessoal. 2. Qual a diferença entre dilatação superficial e dilatação volumétrica dos sólidos? Justifique sua resposta. Escreva o que ocorre com as moléculas quando aumenta a temperatura e quando diminui a temperatura, que está na primeira página. 133, você vai completar com as palavras do quadro, quarto quesito. Quinto, Maria quer pintar as unhas, mas não está conseguindo abrir a tampa de um esmalte. O que ela pode fazer para facilitar a abertura? Sexto, por que as bolas de aniversário estouram com facilidade quando são colocadas próximas a lâmpadas acesas? 7. Marque com X as frases corretas. Você vai ler todas elas e marcar apenas a correta. As corretas, no caso. 8. Procure no diagrama as palavras relacionadas à dilatação dos corpos, certo? Então, eu vou dizer as palavras e você vai procurar. Superficiais, volumétricas, dilatometria, temperatura e aparente. Agora, escolha com suas palavras e forme uma frase. Escolha duas, tá? 9. Observe as imagens abaixo. Você está vendo várias imagens. Qual é a forma dos líquidos? Cada uma está sendo apresentada de um jeito. Que está na primeira página também, nas garrafas de água mineral. Observe a cena abaixo e comente. O que está sendo representado?
o que ocorreu com os trilhos do trem? Olha como eles estão, certo? E o 11º não precisa responder, o 11, ok? Então, até mais tarde com a correção.